Boa noite a todos. Yali Madat. Gostaria de vos dar as boas-vindas ao Centro Ismaili, em nome do HCAN Economic Planning Board, e agradecer o vosso interesse e a vossa presença nesta conferência sobre inteligência artificial. Para nos falar sobre este tema, temos connosco o Dr. Manuel Dias. O Dr. Manuel Dias é Business Analytics Lead na Microsoft Portugal, com a responsabilidade da área de Business Intelligence e Data Platform. É também professor convidado na Nova Information Management School, no mestrado de Advanced Analytics. Com mais de 20 anos de experiência em sistemas de informação, iniciou a sua carreira na EFASEC, onde liderou uma área de investigação e desenvolvimento de Real-Time Systems. Depois passou pela OutSystems, onde exerceu diversas funções, desde a criação de uma gestão de uma área de desenvolvimento de soluções de negócio, até a responsabilidade pela gestão do produto. Em 2011, juntou-se à Microsoft Portugal, onde é responsável pela área de Analytics para o mercado empresarial. Dr. Manuel Dias é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Computadores pelo Instituto Superior Técnico e mestre em Gestão de Sistemas de Informação pelo Instituto Superior de Gestão e Economia, ISEC. Para a abertura desta conferência, passo a palavra ao Chairman do HCAN Economic Planning Board, Dr. Nazir Madatali. Boa noite a todos, Yali Madat. Em nome do HCAN Economic Planning Board, agradeço a vossa presença e gostava de vos transmitir que finalmente temos aqui uma conferência que há muito tempo já estávamos a prever, sobre a inteligência artificial. A inteligência artificial é um termo que nos leva sempre a pensar no futuro. E vemos aqueles filmes de ficção científica e pensamos que a inteligência artificial aparecerá um dia, mas não, ela está já cá connosco, já acaba por ditar muito do que as empresas analisam para conseguirem detectar quais é que são os nossos hábitos, mas numa escala mais pequena. E a inteligência artificial trabalha nos nossos smartphones, na Siri, quando nós falamos com ela, e ela começa a detectar a nossa voz para mais facilmente conseguir-nos responder de forma eficaz. Os nossos e-mails, quando recebemos muito spam, e ele começa a detectar sozinho onde é que tem que pôr os mails indesejados. No Facebook, quando fazemos alguma pesquisa, ou no Google, e de repente, logo a seguir, começamos a ver que temos uma série de ofertas sobre a pesquisa que fizemos. Portanto, tudo isto está interligado. E as grandes empresas hoje em dia já pensam na inteligência artificial de forma a conseguirem traçar qual é o nosso perfil ou quais é que são os nossos hábitos. Para quê? Para que quando tenhamos necessidades nos possam entregar os produtos que querem nos vender. Hoje vamos falar sobre inteligência artificial. Agradeço ao Dr. Manuel Dias por vir partilhar todos os seus conhecimentos. Isto é uma casa que gosta muito de ter novos conhecimentos e, mais uma vez, agradeço a todos vós e espero que quando hoje saímos aqui, saímos um pouco mais ricos em termos de conhecimento. Obrigado, bem-aja, boa noite. Boa noite a todos. Conseguem ouvir-me bem? Ótimo. Então, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer estar a falar de uma área que eu gosto muito, não só a nível profissional, mas a nível pessoal. Os últimos 10 anos, eu diria, muito ligados à área de matemática, à área de análise de dados e hoje em dia à área de inteligência artificial. Nós, cada vez que abrimos um jornal ou vemos televisão, ouvimos falar de inteligência artificial. E o objetivo hoje aqui é passar-vos um bocadinho, desmistificar o que é a inteligência artificial e falar efetivamente como é que isso está a mudar a nossa sociedade, como é que isso está a mudar a nossa vida, como é que isso está a mudar e vai afetar a vida das nossas empresas. E, portanto, dar-vos uma ideia global, não só de Portugal, não só das empresas em Portugal, de todo o mundo, e dar-vos alguns exemplos práticos. E, portanto, eu vou alterar entre apresentações e slides e algumas demos reais e, portanto, vocês vão ter a possibilidade de ver hoje em dia o que é possível fazer, muitas das vezes sem que nós nos apercebamos do que é que está a ser feito por trás. Mas toda essa informação que é guardada quando fazemos uma pesquisa na Google, quando ligamos o nosso telemóvel, quando vamos ao Facebook,
que tipo de algoritmos é que estão por trás disso. Eu tenho aqui alguns slides para vos dar algum contexto de mercado. Há alguma questão? Levantei o braço, portanto vamos fazer isto interativo, interrompam-me. Normalmente há muitas perguntas, porque isto é um bocadinho esotérico, mas não é. Na verdade, depois estamos a falar de modelos matemáticos, mas sempre tiverem alguma questão, não guardem para o fim, vamos falando. A primeira coisa que eu vos queria dizer, e acho que todos nós nos apercebemos disso, não sei se vocês têm noção dos números, efetivamente estamos a assistir a uma revolução tecnológica exponencial. E essa revolução tecnológica tem tudo a ver com a parte financeira, com o custo que hoje em dia tem a tecnologia. Quando falamos da redução de mais de 2 milhões de vezes na sequenciação do genoma, que nos vai permitir mudar radicalmente a forma como a medicina é feita, a personalização da medicação para um doente. Quando falamos nos drones, eu estava a falar há pouco aqui com um amigo meu, dos drones, efetivamente quando olhamos para o custo, há 10 anos atrás, em 2007, custava $100.000 um drone, hoje em dia estamos a falar na ordem dos milhares ou das centenas, e portanto isso muda radicalmente a forma como nós podemos aplicar essa tecnologia. E esse é talvez o primeiro ponto, é que efetivamente o custo da tecnologia, ela existe e pode ser aplicada, e qualquer empresa ou startup hoje em dia pode tirar partido desta evolução tecnológica. O segundo, e que é uma consequência daqui, e acho que todos se apercebem nisso, tem a ver com o paradigma que nós temos de interação. Todos nós, ou a maior parte de nós, eu já tenho 45, fomos habituados a usar o computador, a usar o teclado, a usar a impressora, a usar o monitor, e era essa a forma como interagíamos. O que é facto é que hoje em dia isso mudou radicalmente com esta revolução tecnológica. E, portanto, hoje em dia nós usamos os gestos, usamos a fala, usamos a linguagem, falamos em voz natural com os computadores, usamos a emoção. Portanto, a forma como nós interagimos hoje com a tecnologia, e ali há muitos mais exemplos, mudou radicalmente. E por trás disso, efetivamente, está o desenvolvimento da inteligência artificial, e nós já vamos ver. Outra parte mais importante, aqui chamando um bocadinho para aquilo que está a acontecer no mundo, não só em Portugal, não sei se vocês têm noção, a China hoje em dia é uma das grandes potências, muito à frente da Europa, quando falamos de inteligência artificial. A China, este é um exemplo do que eles hoje em dia fazem em termos de segurança, muitas dessas empresas dependentes do Estado, mas é um facto que eles hoje em dia têm milhões de câmaras que monitorizam em tempo real bilhões de pessoas, e usam isso com os mais diversos critérios, seja para segurança, seja para privacidade. O que é facto é que o que vocês estão a ver aqui não é mais do que a aplicação, e eu vou-vos mostrar isso em tempo real a correr na minha máquina, o que eu posso fazer hoje em dia para o tratamento de imagem, onde eu posso detectar padrões, onde eu posso detectar pessoas, onde eu posso detectar criminosos, onde eu posso prevenir um acidente, onde eu posso fazer um conjunto de coisas associadas à detecção de imagem. O que está por trás, nada mais do que algoritmos de inteligência artificial. Eles foram um bocadinho mais à frente, e não sei se vocês têm noção, eu gosto de partilhar este slide, é a segunda vez que o partilho, e a pesquisa por trás é bastante interessante. No caso da China, criou um score, um ranking social para cada cidadão. Portanto, cada cidadão tem um número em cima da cabeça que depende da forma como ele se comporta. Depende da forma como ele paga as contas, depende das multas que ele tem, depende de como é que ele paga ao banco, depende das notas que ele tira, e, portanto, existem várias variáveis que são calculadas, depende da forma como ele anda na rua, depende se ele espera pelo sinal verde para passar na passadeira, tudo isso é monitorizado e contribui para um score social. O mais interessante é que as consequências desse score social vão desde o impossibilitar que eles viajem para fora do país, que apanhem o avião, o impossibilitar que os filhos tenham acesso às melhores escolas, e os exemplos continuam por aí abaixo. O mais interessante é que não deixam, por exemplo, ter cão, se eles se portarem mal, mas mostram um pouco do que é que está a acontecer no mundo. Nós às vezes não nos apercebemos disso. Se vocês forem a Londres já têm muito do que é um circuito de televisão, de câmaras, mas efetivamente isto está a ser levado ao extremo. E, portanto, existem aqui, obviamente, temas de privacidade e de ética, mas a aplicação da tecnologia permite isto que vocês estão a ver aqui. Ter um score social para cada cidadão e, em função disso, ter um conjunto de regras e aplicar um conjunto de sanções associadas. Outra parte muito importante, e que eu também gosto de mostrar, porque isso é talvez uma das coisas base da inteligência artificial, tem a ver com os dados. Tudo o que nós vamos falar aqui de inteligência artificial vai depender da informação que nós temos, dos dados que nós temos. Não sei se vocês têm noção, nós, provavelmente há 5, 10 anos, tínhamos câmaras fotográficas que armazenavam uma imagem com 5 megabytes. Hoje em dia, quando nós vamos ao Facebook, produzem-se 500 terabytes por dia. É isso que nós estamos a falar hoje em dia. Se vocês pensarem no acelerador de partículas em Genebra, o CERN, onde se fazem testes nucleares, estamos a falar em produzirem 1 petabyte por segundo cada vez que é feito um ensaio, e depois demora vários dias a ter essa análise. Se vocês pensarem no que é 1 exabyte, estamos a falar do que é produzir em média na internet por dia. Estamos a falar de 250 milhões de DVDs, só para terem uma noção. É muito difícil chegar a estas métricas.
Até 2020 estima-se à volta dos 50 zettabytes de produção de informação. Se nós continuarmos a avançar, vem um yottabyte, que são 10 levantado a 24 bytes, é um 1 com mais 24 zeros, se vocês conseguem calcular isso. É a informação que o FBI e a NSA hoje em dia têm sobre a população mundial e provavelmente na próxima década vamos estar a falar de brontobytes, portanto 10 levantado a 27 bytes. O fundamental disto é que hoje em dia temos esta informação disponível. Há 10 anos atrás, se eu quisesse treinar um algoritmo de inteligência artificial para detectar imagens, eu não tinha esta informação. Hoje em dia eu tenho um manancial de informação que é um dos pilares fundamentais da inteligência artificial, como vocês vão ver à frente. Portanto, nós estamos efetivamente a falar de inteligência artificial hoje, para ficarem com os 3 pilares fundamentais. Por um lado, grandes volumes de informação, o nome técnico para isso é Big Data, mas estamos a falar de grandes volumes de informação que usamos para treinar os algoritmos. Estamos a falar de um poder de computação que deixou de estar no meu computador pessoal, está na nuvem, seja na Microsoft, seja na Google, seja na Amazon, está em plataformas e em data centers administrados pelas grandes empresas de software, que disponibilizam isso de forma muito mais barata e que eu pago apenas o que uso, e portanto eu não tenho que fazer um investimento em computadores para executar estes algoritmos, eu vou usar para determinado número de horas e a partir daí deixo de pagar. Portanto, este é um ponto fundamental. E o terceiro tem a ver com a parte de pesquisa e desenvolvimento. Tem a ver com o desenvolvimento que houve nos últimos 5 anos e que nos permite hoje em dia falar com o nosso GPS, nos permite falar com o relógio, nos permite falar com a Siri, com a Cortana, com a Alexa, porque efetivamente, e eu já vos vou falar, o desenvolvimento dos algoritmos nesta área foi brutal nos últimos 5 anos. Não quer dizer que não tenha começado antes. E não trouxe nenhum slide desses, mas quando falamos de inteligência artificial, falamos desde 1950, quando foi criado o teste de Turing. E eu aqui só para vos recordar, quando falamos de inteligência artificial, em 1950, ficou mais conhecido o tema de inteligência artificial quando em 2012 a Google publicou uma rede neuronal, eu já vou depois explicar isso, para detectar gatos na internet. Não sei se vocês recordam disso, veio para o público, eles conseguiram detectar e fizeram isso na altura usaram 16 mil computadores para conseguir treinar um algoritmo de inteligência artificial para detectar gatos em imagens na internet. Hoje em dia, nós conseguimos fazer isso com 3 computadores. Portanto, reparem, de 2012 até agora, estamos a falar de 16 mil computadores para 3 computadores. E, portanto, hoje em dia, falamos de inteligência artificial, falamos de machine learning, falamos de deep learning, eu já lá vou, mas, efetivamente, o mais importante é a quantidade de informação, é o poder de processamento quase infinito e depois é os algoritmos. Outra parte importante, como é que isto afeta a vida das pessoas e quem está nesta área, quem está numa empresa, seja uma empresa grande, seja uma startup. Este paper é um paper da Harvard Business Review, é de 2012, e na altura já se falava do data scientist, do cientista de dados, como uma das profissões mais sexys. Eu costumo definir um data scientist como um hacker de dados. Alguém que olha para os dados e consegue identificar padrões, consegue detectar relações, consegue perceber causa e efeito, consegue perceber se há qualidade. Portanto, tipicamente estamos a falar de alguém que tem conhecimento matemático, que tem algum domínio de informática, sabe o que é uma tabela de uma base de dados, e sabe minimamente o que é um negócio. Se eu conseguir reunir essas 3 características, eu saber fazer as perguntas corretas, ter acesso aos dados, conseguir manipular esses dados, ter algumas noções de estatística, eu tenho um data science. Se eu quiser ser mais purista, é muito mais que isto. Eu tenho muito mais competências que eu depois posso desenvolver. Este gráfico é um gráfico bastante interessante, é do World Economic Forum, que foi publicado o ano passado, e mostra um pouco, porque um dos grandes temas quando falamos de inteligência artificial tem a ver com as profissões, tem a ver com a perca de empregos e tem a ver com os empregos do futuro. E este mostra um pouco o que é que até 2022, portanto estamos a falar a 4, 5 anos, quais são as profissões mais emergentes no futuro. E claramente, quando olhamos para aqui, tem tudo a ver com análise de informação, tem tudo a ver com análise de dados. Já agora deixem-me perguntar, quem é que daqui usa Excel? Pronto, muitos, ótimo. Portanto, talvez a primeira ferramenta onde nós começámos a fazer análise de dados. Hoje em dia isso evoluiu bastante, mas continuamos na mesma a ter essas competências, a precisar dessas competências de análise de informação. Obviamente, existem um conjunto de profissões que estão a perder o motor e, na verdade, à medida que eu tenho inteligência artificial que consegue automatizar muitas destas funções, eu vou ter que ter pessoas concentradas nas outras funções. E daí o-se dizer que hoje em dia o cientista de dados é uma das profissões mais procuradas no mercado. Se tiverem questões, não se deixem dormir, levantem o braço e perguntem, não se vergonha. Portanto, força. Primeira vez que eu vejo que há mais empresas a serem criadas.
Sim, existe muito populismo à volta da inteligência artificial, quando em todas as revoluções industriais foi sempre dito que íamos perder empregos, que a tecnologia vinha tirar muitos desses empregos, seja pela automatização, seja pela forma diferente. O que é facto é que nós vamos ter que pensar em profissões novas e elas vão aparecer. Eu costumo dizer que provavelmente daqui a 5 a 10 anos o que o meu filho está a estudar hoje não vai servir para nada. A transformação é de tal forma rápida e a tecnologia está tão embebida nos cursos, e aqui eu tenho aqui um exemplo do que é que eu provavelmente vou ter daqui a 5 ou 10 anos. Há alguns exemplos de profissões, um biohacker, um data analyst de devices, que só se foca em devices, um treinador de carros autónomos. Se calhar eu tenho pessoas que estão dispostas só a conduzir e a gerar dados só para treinar, e são alguns dos exemplos do que hoje em dia não existe. E muitos mais nós poderíamos trazer para aqui. Comum a isto tudo, obviamente, está a ciência de dados, está o data science e está a inteligência artificial. Eu acho que, sinceramente, vamos perder muitos desses empregos que vão ser automatizados, mas vamos criar muitos mais onde vamos ter que investir e onde vamos ter que estudar e onde vamos ter que desenvolver um conjunto de competências. Portanto, isto mostra-vos um pouco o que é que estamos aqui a falar. Quando olhamos para as empresas, quando olhamos para as organizações, obviamente que isto também tem um impacto grande. Não é só um impacto a nível pessoal, a nível dos currículos, a nível das escolas, a nível das faculdades, mas também a nível do negócio, a nível das empresas. E aí, primeiro que tudo, definir um bocadinho o que é a inteligência artificial. E eu não vou entrar em muita tecnologia, mas para vos explicar os conceitos fundamentais. Primeiro, quando falamos em inteligência artificial, é um campo muito amplo. E aquilo que nós procuramos, na verdade, são computadores que exibem comportamentos semelhantes aos humanos. E é isso que nós denominamos inteligência artificial. Não é um bom termo, mas se vocês mergulharem um bocadinho, estamos a falar de computadores que conseguem ver, conseguem entender uma imagem, uma área muito importante, conseguem entender a forma como nós falamos, conseguem raciocinar, conseguem usar a linguagem escrita para perceber, com toda a parte semântica, conseguem ter análise e tratamento de conhecimento. E, portanto, se eu tiver um computador que consegue exibir este comportamento, eu estou na presença de inteligência artificial. E depois podemos definir os vários níveis, e eu vou deixar isso para o fim, essa reflexão, mas é isso que nós estamos a falar. Se pensarem bem, e porque é que isto é tão relevante, e este é um diagrama mais técnico, quando falamos de inteligência artificial, tipicamente eu vou-vos dar um exemplo. Se vocês criarem um programa que não é inteligência artificial, por exemplo, para calcular uma raiz quadrada, eu tipicamente o que é que eu faço? Eu faço um programa para calcular uma raiz quadrada, dou-lhe o valor que eu quero, imaginem que eu dou-lhe 4, o programa, e o computador calcula-me 2. E, portanto, na verdade, aquilo que o computador faz, eu programo o algoritmo. É isso que eu faço em programação tradicional. Seja para calcular uma raiz quadrada, seja para calcular um fatorial, seja... Tipicamente, na programação tradicional, eu programo o algoritmo. Eu sei exatamente qual é a fórmula que eu vou programar no algoritmo. Eu não preciso de dados para isso. Eu só preciso saber a fórmula. Quando falamos de inteligência artificial ou de machine learning, de aprendizagem automática, estamos a falar numa coisa muito diferente. Eu não programo o algoritmo. Eu simplesmente digo ao computador, o valor é 8, o valor é 4, a entrada é 4, e a saída deve ser 2. Portanto, arranja-me um algoritmo que eu vou chamar de raiz quadrada, que a partir do número 4 me dê 2, ou a partir do número 9 me dê 3. E, portanto, eu vou ter múltiplos dados, muitos dados para treinar este algoritmo. Imaginem que eu estou a fazer imagens, eu tenho aqui uma imagem de cães de gatos e eu vou dizer que cada imagem é um cão ou um gato. Ele automaticamente vai treinar, vai aprender aqueles dados. E, portanto, vai-me gerar um programa. Vai-me gerar um programa que muitas das vezes não entendo, que é radicalmente diferente. Eu não sei o que é que estou a programar. E um dos grandes temas de inteligência artificial, e isto não é fácil falar em 5 minutos, é que muitas das vezes eu não consigo explicar o que é que o computador aprendeu. É de tal forma complexo que eu não consigo explicar. E vocês podem pensar num exemplo em que eu estou a olhar para, sei lá, para um eletrocardiograma e eu sei quando é que aquilo é um ataque cardíaco ou não. Portanto, eu tenho a entrada que é o eletrocardiograma, tenho um output que é a saída e ele vai entender a partir de múltiplas imagens de eletrocardiogramas, boas e más, e vai treinar um algoritmo. E é assim que funciona a aprendizagem automática. E daí o ser tão importante termos petabytes ou yottabytes de informação, é que eu consigo efetivamente treinar um algoritmo. Isto vem, as redes neuronais é o tema principal hoje em dia quando falamos de inteligência artificial e tentam de alguma forma mimetizar o comportamento do cérebro, ok? E portanto uma rede neuronal, e eu só tenho mais esse slide técnico, na verdade se vocês olharem para um neurónio, desculpa, já estou a falar inglês e português, aquilo que eu tenho numa rede neuronal é tentar imitar o comportamento do neurónio. E, portanto, um comportamento do neurónio, imaginem que eu tenho aqui alguém que tem de decidir se eu vou conceder um empréstimo ou não, tenho várias pessoas a darem a sua opinião, e eu vou pesar essa opinião, e depois de somar essa opinião toda, com diferentes pesos,
eu vou dar o empréstimo ou não. E, na verdade, é o funcionamento básico do que é um neurónio. Portanto, eu tenho várias entradas, vou atribuir pesos a cada uma das entradas, vou somá-las todas e depois vou ver se aquilo é um sim, um 0 ou um 1. E é este o comportamento básico. E, obviamente, depois vou treinar e voltar a treinar este algoritmo. A forma como isto funciona é muito diferente do neurónio no cérebro, mas a forma como o neurónio funciona tem múltiplas sinapses, no fundo são as entradas, depois tem um somatório, aliás, dendritos, depois tem um somatório que são feitos nas sinapses, no fundo eu tenho aqui as várias entradas nestes dendritos, tenho um somatório cá dentro, tenho uma função de ativação e a saída é o axónio que vai dar a outro neurónio. E, portanto, eu tenho uma rede se vocês pensarem, na verdade, isto é um neurónio, depois tenho várias redes de neurónios, tinha aqui outra rede e disse chamar uma rede neuronal. Só para vocês verem a diferença do que nós estamos a falar, quando falamos do cérebro humano, estamos a falar, se eu não me engano, 86 bilhões de neurónios. É aquilo que nós temos hoje em dia, dentro do cérebro humano. Temos entre cada neurónio, temos mais de 1000 conexões para os outros neurónios. E conseguimos aprender e guardar quase 1 terabyte de data. Se nós usássemos o cérebro todo, conseguíamos armazenar 1 terabyte de informação e gastamos apenas 20 watts. É o valor de potência de uma das lâmpadas mais pequenas. Isso mostra um pouco a eficiência do nosso cérebro humano, que é radicalmente diferente do que nós depois fazemos com esta abstração matemática. Eu tenho que ter, eu consigo generalizar, enquanto com uma abstração matemática eu tenho que treinar isto milhões e milhões de vezes com imagens. Mas, portanto, fiquem com esta ideia que é uma abstração do que o cérebro faz, embora ainda bastante diferente, e está-se a aperfeiçoar a cada mês que passa em termos de investigação. Portanto, quando nós pensamos em redes neuronais, isto é o que é usado hoje em dia para tratamento de imagem, para reconhecimento de voz. Quando vocês falam com a Siri ou com a Alexa, estamos claramente a fazer isso. Quando olhamos para a internet e fazemos buscas de imagens, aquilo que eu faço é pego num milhão, 1 petabyte de imagens e vou treinar uma rede neuronal. E, portanto, aquilo que eu faço é aplico cada uma dessas imagens, vejo qual é o output, se é cão, se é gato, e volto a retreinar. Tenho um algoritmo por trás disto chamado retropropagação, que vai tentar corrigir os pesos e os erros da rede, e, portanto, eu vou treinar até ter um nível aceitável de erro e vou treinar com múltiplas imagens, boas imagens. Posso aplicar imagens, posso aplicar a transações bancárias, se eu quiser, por exemplo, detectar fraude, é exatamente a mesma coisa. Posso usar, em vez de imagens, posso usar ficheiros de áudio para treinar a reconhecimento de voz. Portanto, posso usar tudo o que seja informação que eu tenho aqui e depois estas redes, especialmente estas redes profundas, são chamadas redes profundas porque têm muitas layers de neurónios, elas próprias conseguem aprender as características das imagens. O que vocês estão a ver aqui é cada uma destas layers, eu aplico uma imagem e elas começam a ver cantos, começam a ver narizes, começam a ver orelhas, elas próprias extraem as características de uma imagem. E, portanto, a grande diferença é que eu tenho que executar este algoritmo para milhões de imagens e tenho que os executar milhões de vezes para conseguir baixar o erro. E eu não vou entrar em mais detalhes, só que é que vocês tenham noção, quando falamos disto, estamos a falar de uma rede neuronal artificial, estamos a falar deste tipo de coisas. Neste caso, eu tenho ali 11 milhões, aliás, 1 milhão de sinapses, tenho 2.000 neurónios e, na verdade, aquilo que vocês estão a ver aqui é o exemplo mais simples, em que eu estou a colocar uma imagem com um dígito de 1 a 9, de 0 a 9, e estou, para cada uma daquelas imagens que vocês estão a ver aqui, não sei se conseguem ver, eu estou aqui a colocar um dígito que é uma imagem, estou a treinar o algoritmo e vou dizer para cada um destes algoritmos ele vai ativar o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, dependendo da imagem que está lá. E, portanto, eu posso treinar tem múltiplas arquiteturas, não vou entrar aqui em detalhe. Hoje em dia é aqui que a investigação está a ser feita, é na quantidade de arquiteturas e na forma como os neurónios são ligados entre as várias cadeias. Este é um vídeo só exemplificativo, depois vocês podem vê-lo. Como é que isto se aplica na prática? E deixando a teoria. Bom, todos já estão habituados a usar os web chats, todos estão habituados a usar o Alexa, o Cortana, a Siri, o que for. Na verdade, eu tenho cada vez mais assistentes virtuais, aquilo que nós chamamos de bots, mas esse é o exemplo mais simples. Hoje em dia, qualquer empresa que esteja na internet e que queira automatizar a interação com clientes pode colocar um bot. Eu já vos vou mostrar um exemplo. Ou usar a parte de tratamento de imagem, por exemplo, dentro de fábricas, para gerar alarmes se alguém se esqueceu de determinado equipamento que está a funcionar, que tem uma temperatura acima, que está próxima de um trabalhador. Poder usar câmaras não só para detectar a pessoa, mas para detectar condições de perigo. É um dos casos mais interessantes hoje em dia na área fabril. A área da saúde, que eu vos vou falar um bocadinho com mais detalhe, é provavelmente uma das áreas com maior potencial de inteligência artificial, seja ao nível dos hospitais, seja ao nível da medicina, seja ao nível da genómica, seja ao nível das startups hoje em dia, que estão a criar múltiplos sistemas com sensores
tiram partido da inteligência artificial. A extração de informação, e aqui a parte de mining de informação, eu não vou ter tempo para vos mostrar, mas imaginem, um dos exemplos mais interessantes é o processo do JFK, o assassinato do Kennedy, que tinha mais de 60 mil documentos todos digitalizados há mais de 40 anos, conseguir digitalizar aquelas imagens e conseguir procurar informação em milhares e milhares de documentos digitalizados e muitos deles escritos à mão. Portanto, na parte de extração de informação, de mining de informação, é um caso muito interessante e, obviamente, tudo o que sejam sistemas autónomos. E não estamos apenas a falar de carros autónomos, estamos a falar de drones, estamos a falar de caminhões, estamos a falar de barcos, estamos a falar de aviões, cada vez mais treinados com muita informação, mas onde a inteligência artificial tem um fator fundamental. Em termos de cenários, hoje em dia, muita coisa à volta de agentes virtuais, e aqui só para vocês terem ideia, até 2025, 95% das nossas interações com o call center, 95% das interações que temos com as nossas empresas de eletricidade seguradoras vão ser feitas com assistentes virtuais. Estou a trabalhar em alguns desses projetos hoje em dia, há mais de um ano, portanto não é futurologia, já está a acontecer. Eu ligo para lá e em vez de eu ligar 1, 2, 3, 4 ou 5, eu tenho um assistente virtual a falar em português e a perguntar-me coisas, e eu já vos vou mostrar um exemplo. Outra coisa tem a ver com as aplicações inteligentes, cada vez mais aplicações inteligentes, e este aqui, talvez das coisas também mais interessantes, tem a ver com processos de negócio, sejam grandes empresas, sejam pequenas empresas, onde muitos deles vão ser automatizados com a inteligência artificial. O que é que eu tenho que estar a escrever uma aprovação e alguém tem que estar a ver, quando eu posso reconhecer o que é que essa pessoa está a escrever automaticamente, colocar-lhe logo uma resposta, fazer a análise do que é que essa pessoa está a ver utilizando a inteligência artificial. Quando nós olhamos para a Europa, obviamente as áreas mais interessantes de todas, quando falamos de inteligência artificial, tem tudo a ver com gestão de clientes, tem tudo a ver com marketing e vendas. Essas são as áreas tradicionais onde a inteligência artificial já hoje em dia tem muito impacto. Quando falamos em empresas de telecomunicações, quando falamos em utilities, já usam muita análise de churn, por exemplo, que é um dos algoritmos. Mas quando nós vamos para a área de operações, seja ao nível dos sistemas de informação, seja ao nível de logística, seja ao nível do fabrico, seja ao nível do procurement, todas essas áreas vão beneficiar com a inteligência artificial. Uma das áreas que eu não sei se tenho aqui, que é a área de recursos humanos. Hoje em dia, as grandes empresas que recebem 30 ou 40 currículos por dia não têm um gestor de recursos humanos a analisar esses currículos. E a Microsoft é um exemplo disso. A primeira forma de analisar os currículos é com algoritmos de inteligência artificial. A primeira triagem desses algoritmos é feita com a inteligência artificial. E funciona. Depois de bem treinada, funciona e funciona bastante bem. Quando olhamos para Portugal, é aqui que nós estamos. Portanto, nós temos um gap grande ainda em termos de mercado. Portanto, estamos claramente focados em vendas e marketing, o que é mais simples, onde está mais desenvolvido. Quando nós olhamos mais para as áreas core dentro da empresa, é aqui que nós temos um gap grande onde as empresas têm que se modernizar e aplicar cada vez mais esta tecnologia. Portanto, isso é o desafio, é entrar nas áreas de desenvolvimento de produto, nas áreas de fabrico, nas áreas de procurement, nas áreas de operações, não fazer isso da forma tradicional, quando hoje em dia temos muitos algoritmos. Dou-vos alguns exemplos. O exemplo da Galp é público, depois vocês podem ir ao site. O exemplo da Galp hoje em dia tem um assistente virtual, um bot, diretamente no site, é o que eu posso ter no telemóvel, onde eu posso enviar as minhas medidas. Portanto, eu não tenho que estar a te ligar nem enviar um e-mail, eu simplesmente posso ter um conjunto de perguntas, uma base de dados de conhecimento, posso ver o meu acordo de pagamento, mas posso enviar as leituras automaticamente. Depois de me identificar, conseguir chegar e enviar sem ter qualquer interação com um humano. E toda a validação é feita falando diretamente no website. Outro exemplo, não sei se vocês conhecem este exemplo, é muito interessante. Se vocês forem ao portal de turismo da Nós, o portal de turismo da Nós conseguiu retirando toda a informação dos estrangeiros que chegam a Portugal, dos romas, conseguem tirar essa informação toda e fazer análise avançada da dinâmica dessas pessoas. Portanto, eles conseguem, por exemplo, perceber que ao sábado 90% dos estrangeiros vão a Sintra jantar e voltam todos às 10 da noite para Lisboa. E, portanto, eles conseguem ter essa informação. Agora imaginem essa informação vendida a uma agência de viagens, a um hotel que pode fazer uma campanha em tempo real quando eu estou em Sintra. Okay? Portanto, estamos a falar de indicadores que não são os indicadores da Pordata, são coisas muito mais interessantes que eu posso fazer em tempo real quando eu tenho essa informação de localização de uma pessoa. Okay? Portanto, é um excelente exemplo, muito, muito interessante, e depois entra num tema cada vez mais relevante, que é a possibilidade de eu tirar partido financeiro dos dados, conseguir vender os dados, monetizar os dados. Muitos destes dados têm valor para as câmaras municipais, têm valor
para as agências turísticas, tem valor para a hotelaria, tem valor para os restaurantes, tem valor para os transportes e, portanto, conseguir ter esta informação em tempo real e fazer uma análise mais complexa desta informação. Outro exemplo muito interessante, no portal da Nós, eu poder reservar, poder comprar um bilhete para o cinema diretamente no bot e poder fazer o pagamento diretamente no site através de um bot, onde eu escrevo simplesmente eu quero ir ver o Halloween no Alegro das 3 às 4 da tarde no sábado. Ele dá-me um conjunto de sugestões, eu escolho o filme, consigo ver o trailer, a seguir quero pagar, ele pergunta-me os dados para fazer o pagamento e tenho esta informação disponível no website ou no meu telemóvel e consigo interagir de forma natural. Eu já vos vou mostrar um exemplo deste. Este é outro exemplo muito interessante, é um exemplo real da EDP e este é o exemplo que eu mais gosto porque não é rocket science, não é mais do que um bot que eu tenho no telemóvel. Como vocês devem imaginar, a EDP tem milhares de fornecedores e todos os dias estão a ligar para o call center a perguntar quando é que a fatura vai ser paga. Quando é que isto vai ser pago? E, portanto, eu tenho milhares de chamadas diárias sobre isto. E o que foi feito aqui não foi mais do que um bot, onde eu, através do telemóvel, sem ter ninguém no call center, ou se eu posso ter uma ou duas pessoas no final, onde eu consigo fazer toda esta análise, toda esta conversação, como se estivesse a ser feito com um humano, mas, na verdade, eu não tenho um humano por trás disto. Eu tenho um bot, tenho um agente virtual, que vai buscar os dados diretamente ao SAP, ao ERP, para ir buscar a informação sobre as faturas, para saber quando é que vai ser paga, se não vai ser paga, se há algum problema. Portanto, consigo fazer isto hoje desta forma, muito, muito interessante e reduzindo o número de pessoas, mais uma vez, reduzindo o número de pessoas que eu tenho no centro de atendimento para responder a estas milhares de pessoas que todos os dias vão fazer estas perguntas. Este é outro exemplo muito interessante. Este tem já mais a ver com a algoritmia, não é? Não sei se vocês conhecem a Salsa. A Salsa é uma marca de roupa bastante conhecida e o que eles estão a fazer hoje em dia é que tudo aquilo que chega ao nosso correio, tal e qual como aqueles que usam o Continente e recebem no correio uma newsletter com um conjunto de descontos sobre esses produtos, aqui é exatamente a mesma coisa. É um excelente exemplo de como é que eu posso olhar para todas as vendas de determinados produtos e treinar um algoritmo para fazer uma sugestão, uma recomendação, no fundo é um motor de recomendações, que eu semanalmente ou mensalmente mando para todos os clientes e percebo se eles vão ou não comprar aquilo que eu lhes estou a enviar, tal e qual como acontece no Continente. E, portanto, mais uma vez, é um excelente exemplo do que vocês podem fazer em termos de machine learning e de inteligência artificial. Este é outro exemplo de bot, é o caso do crédito agrícola, a mesma filosofia, e eu poderia continuar aqui a dar-vos vários exemplos. Sejam empresas grandes, sejam empresas pequenas, seja através de assistentes virtuais, seja através de motores de recomendação. Depois vou-vos mostrar alguns exemplos mesmo a funcionar, sem ser nos slides. E, portanto, em termos práticos, e aqui só para vos passar uma mensagem, e é a mensagem da Microsoft, este é o CEO da Microsoft nos últimos 3 anos, e a mensagem que ele passa é muito interessante. É nós não pensarmos que vamos ter inteligência artificial para substituir os humanos, porque há uma série de características, desde a empatia à consciência, várias delas, que são muito relevantes, mas olhar para as máquinas inteligentes como um complemento e que nos podem amplificar as nossas capacidades. Se eu for um médico e tiver uma máquina ao meu lado, aliás, eu costumo perguntar isto, se eu tiver o diagnóstico feito num hospital em que a primeira linha de triagem é feita com um computador, por exemplo, a detecção do cancro, ou por um médico, daqui por 5 anos vocês vão ter essa decisão. Se eu vou a um médico ou se eu primeiro quero que seja um computador que viu milhões de casos pelo mundo e que foi treinado para isso. A questão não é se eu vou usar um ou vou usar o outro. A questão é que eu, se calhar, quero primeiro passar por aqui e depois ir a um médico. E, portanto, eu consigo amplificar as capacidades e as competências que muitos destes profissionais hoje em dia não têm, porque não têm a capacidade de analisar esses milhões de casos pelo mundo, apesar de terem muita experiência, mas não têm essa capacidade, nem esse tempo disponível. E, portanto, cada vez mais perceber como é que nós podemos amplificar. Força. Mas, de alguma forma, nós estamos a ser treinados para chegar aí. Nós estamos a ser treinados para chegar aí. Fazer uma consulta, vou ao Google, faço pesquisa para saber quais são os sintomas e não sei o que, chego ao médico e digo, estou a sentir isto aqui assim, e no Google me diz vá fazer uma consulta ao Google. É diferente. Estamos cada vez... Por um lado é bom, porque nós estamos cada vez mais aware, temos cada vez mais consciência que existe a informação. Não conseguimos consumir, mas eu diria que a Google não é o melhor exemplo, porque é uma pesquisa simples. Mas hoje em dia eu posso pegar no meu telemóvel, eu faço essa demonstração, hoje não a vou fazer aqui, e tiro uma fotografia a um sinal e passo essa fotografia de um sinal numa base de dados com milhões de sinais. Alguns são melanomas, outros não são melanomas. Portanto, é completamente diferente do que fazer uma pesquisa simples. Já está orientado
para aquele cenário. E é um algoritmo que foi treinado com milhões de imagens de melanomas benignos ou malignos. É completamente diferente. Portanto, é aí que vai estar, não é na pesquisa básica, porque na verdade eu não tenho as competências médicas para conseguir perceber isso, mas quando eu começo a ter algoritmos, seja para a detecção do cancro, eu já vos vou mostrar alguns exemplos, seja para a detecção do melanoma, seja para previsão de ataques cardíacos, eu tenho cada vez mais algoritmos. Não sei se vocês têm noção, eu não trouxe esse vídeo. Na China hoje em dia e no Japão já se fazem concursos em que eu meto médicos de um lado e meto computadores do outro. E passo um conjunto de diagnósticos em frente. E vou ver qual deles tem melhor acerto. Diga. Para aí um médico e a pessoa chega no médico e aquilo que hoje em dia É feito por um completamente. o médico só tem um computador que disse que tinha os sintomas e já sabe mais ou menos o que é que está a ser feito. E ele está a perceber. Já está a ser usado e ele está a Sim, completamente. É verdade. Mas isso já é uma realidade. Eu convido-vos a vocês perceberem uma das coisas. Eu hoje não vou falar muito sobre saúde, é uma das áreas que eu mais gosto quando falo de inteligência artificial. Hoje em dia eu posso pegar num cabelo e por $100 mandar para uma empresa, não é nos Estados Unidos, já existem empresas na Europa, e eu consigo perceber, eles conseguem fazer a sequenciação do meu genoma a partir da saliva e conseguem fazer com inteligência artificial, já de acordo com os vários padrões que eles veem no meu ADN, a minha probabilidade de ter determinado tipo de doença. E à medida que nós temos mais sequenciação, tudo o que está por base é a quantidade de casos que eu tenho para treinar o algoritmo. Nada disto, eu não tenho uma fórmula para perceber se aquilo é um tumor ou não. Eu tenho múltiplas imagens, petabytes de informação, que vou treinar. E, portanto, essa app o que vai fazer vai pegar numa base de dados de imagens de um hospital e eu vou treiná-la com aquelas imagens todas, algumas boas, outras más, para ela conseguir perceber o que é bom e o que é mau. E depois de eu a treinar, a maior parte das vezes eu vou ter precisões desses algoritmos ao nível... Aliás, este slide mostra-vos um bocadinho isto. Este é o slide, talvez, o mais importante de todos, porque é que nós estamos aqui hoje em dia, quando falamos de inteligência artificial. Primeiro, o reconhecimento de imagens, desde 2016, que se eu colocar um computador, eu já vos vou fazer essa demo, a olhar para uma imagem e meter um humano, eu desde 2016 tenho a mesma paridade, quer dizer que ele acerta e falha, em média, o mesmo número de vezes que o humano. Portanto, se eu colocar uma paisagem, o computador vai-me descrever aquela paisagem hoje em dia, com o mesmo erro que um humano. Isto há 2 anos, ok? Em 2012, recordam-se, foi quando o Google fez com os gatos. Em 2017, atingimos a paridade humana no reconhecimento de voz. E é por isso que hoje em dia falo com o meu relógio, falo com o meu GPS, falo com a Siri, falo com a Cortana. Portanto, eu consigo hoje em dia, se tiver um computador a traduzir o que é que eu estou a falar, eu já tenho desde 2017 vários estudos demonstrados, onde do lado de lá eu tenho alguém a traduzir e comete menos erros do que se for um humano a traduzir o que a pessoa está a dizer. Não é? Esse é um ponto importante. Onde é que estamos a trabalhar agora? Claramente na compreensão de um texto, eu fazer uma pergunta, imaginem vocês estarem a ler um livro e eu fazer uma pergunta à semântica do livro e conseguir responder a isso. É isso que nós estamos aqui a falar. Na tradução, a tradução é a mesma coisa. Não sei se vocês têm noção, no Skype hoje em dia nós suportamos mais de 50 línguas diferentes, que são traduzidas em tempo real. Eu posso estar a falar em português com um japonês e tenho a tradução em tempo real. E, portanto, são estas as áreas, é aqui que a investigação está a ser feita, para que nós possamos aplicar estes algoritmos na área médica, na genómica, nos carros autónomos, na computer vision, no reconhecimento de voz. É claramente porque há este desenvolvimento que está a ser feito. Estes são números da Microsoft, mas existem, portanto, se eu olhar para a Google, se eu olhar para a Amazon, se eu olhar para o Facebook, são as grandes empresas tecnológicas que estão a apostar e investir milhões de dólares em termos de investigação e desenvolvimento. E, portanto, hoje em dia, quando pensamos no caso da Microsoft, que é um dos grandes players na área da inteligência artificial, não sei se vocês têm essa noção, e eu não vou aqui detalhar produtos, só vos quero dizer que não são só as plataformas que eu vos vou mostrar a seguir, de inteligência artificial que correm na cloud, mas se eu hoje em dia pegar no Excel, se eu pegar no PowerPoint, eu tenho inteligência artificial lá. E vocês, provavelmente, a maior parte de vocês nem sequer sabe que lá está. Mas eu vou-vos mostrar 2 ou 3 exemplos muito simples que mostram o poder que hoje em dia está feito para qualquer pessoa que não tem um mestrado ou uma licenciatura em matemática ou em estatística, mas que pode tirar partido destas ferramentas. E, portanto, muita da visão que está aqui, e acho que é uma visão correta, é democratizar o acesso a estas ferramentas. É conseguir,
sem ter um PhD, consegui, por exemplo, que eu já vos vou dar um exemplo, pego em tudo o que é dito sobre a minha empresa ou sobre o meu produto no Facebook e eu faço uma análise sentimental em 1 hora. Porquê? Porque eu já tenho um conjunto de algoritmos de inteligência artificial que detectam o sentimento numa frase. Ou consegui pegar num conjunto de imagens de determinado político e perceber qual é o estado de emoção dele em cada uma daquelas imagens. Porquê? Porque eu já tenho esses algoritmos feitos. É só invocá-los a partir de uma aplicação móvel que eu tenho no telemóvel. Ou, se eu quiser, por exemplo, treinar uma app para detectar um melanoma, vou buscar uma base de dados de imagens, treino aquela aplicação, crio o algoritmo e ponho aquilo numa aplicação. E hoje em dia existem N startups a fazer este tipo de coisas. N startups. Não está dependente da tecnologia, está muito mais dependente de, muitas das vezes, ter um médico para conseguir perceber o que é bom e o que é mau, e a partir do momento em que eu tenho essa capacidade de decidir, vou treinar o algoritmo com esse conhecimento. E, portanto, vou-vos mostrar um dos exemplos mais simples, mas mais poderosos do que está dentro do Word, do que está dentro do PowerPoint e do Excel, só para vocês terem a ideia do que é que nós podemos fazer hoje em dia. Eu tenho aqui um Excel muito simples, deixem-me lá abrir o Excel, não sei se vocês aí atrás vão conseguir ver. Para aqueles que já usaram o Excel, e muitos de vocês já usam o Excel para fazer pivot tables, para fazer alguns tipos de gráficos, imaginem o que é vocês terem uma tabela como esta, que não é mais do que uma tabela de despesas, ok? Deixem-me só fazer enable. Tenho aqui uma tabela de despesas com um conjunto de colunas. Eu não quero saber o que é que lá está. Basta ir aqui ao Excel, tenho aqui um botão novo chamado Ideias, que tem algoritmos de inteligência artificial. Portanto, eu clico uma única vez e o que ele me vai fazer, através da cloud, ele vai executar um conjunto de algoritmos de machine learning em cima destes dados e automaticamente vai-me criar 37 ou 38 gráficos de análise de padrões. Foi um clique. Okay? Eu posso continuar a andar aqui e consigo perceber, por exemplo, pessoas que gastam mais, que gastam menos. Portanto, eu tenho aqui estes gráficos todos feitos para mim automaticamente. Okay? Não tive que fazer nada. O que é que ele fez? Pegou nestes dados todos e analisou-os automaticamente, utilizando um conjunto de algoritmos de inteligência artificial. E agora, obviamente, poderia chegar aqui a cada um destes gráficos e inserir este gráfico e perceber o que é que está a ser feito aqui. São 2 cliques, ok? Se vocês fizerem outro exemplo, que eu não sei se tem esta noção, se eu colocar aqui, for vendas, deixa-me lá ver, vendas, por exemplo, se eu for aqui dados de transações bancárias, ok? Uma das coisas que o Excel pode fazer, muito simples, é pegar aqui no estado e eu posso ir aqui à parte de dados e dizer que este estado é uma geografia, ok? Este, por acaso, já está feito. Deixa-me lá fazer uma coisa que é Convert to Text. Tenho aqui uma coluna simplesmente com o nome de estados nos Estados Unidos. Digo que esta coluna é uma geografia, tão simples quanto isto. Ele vai executar um conjunto de algoritmos de inteligência artificial, coloca-me aqui um símbolo. Se eu colocar neste símbolo, ele automaticamente sabe que este estado, qual é a fotografia, sabe a capital, e se eu quiser, por algum motivo, adicionar algumas destas coisas, ele está-me a adicionar automaticamente as colunas. Posso fazer isto para estados, posso fazer isto para países. Se eu for, por exemplo, aqui aos dados por país, deixa-me ver se eu tenho aqui algum deles. Se eu for aqui aos dados por código postal, por país, tenho exatamente a mesma coisa. E qualquer uma destas coisas está a ser feita automaticamente por mim. Eu não tive que fazer nada, ele está a ir à Wikipedia e está a trazer estes dados. Portanto, hoje em dia, muita desta análise eu não tenho que a fazer, não tenho que ter as competências para isso. Mas mais impressionante, por ser realmente muito simples, é o caso do PowerPoint. E este só para quem tem o Office mais recente. No caso do PowerPoint, imaginem que vocês têm que fazer um plano de negócios, um business plan, ok? E, portanto, eu tenho aqui vários slides e, como vocês estão a ver, eu não tenho, muitas das coisas que estão aqui estão completamente desformatadas, ok? Não tenho muito jeito para o desenho, por acaso tenho, gosto muito de fazer, mas se eu quisesse, bastava-me ir aqui à parte de design e tenho aqui uma parte que é design ideas. E, mais uma vez, o que é que ele vai pegar? Vai pegar nos meus slides todos e vai sugerir-me automaticamente padrões avançados de como é que eu posso fazer estes slides. Portanto, eu posso fazer aqui um clique e está feito o primeiro slide, não gosto muito deste, posso fazer este. A seguir ele vai à agenda e repare, ele na agenda é muito mais inteligente, percebeu que é uma agenda, que é uma lista com bullets, e portanto eu posso escolher o que é que eu quero, tão simples quanto isto. Reparem a quantidade de padrões que eu tenho aqui para a minha agenda. Vou deixar isto aqui. Tenho uma pessoa nova na equipa, reparem como é que ele rapidamente muda o slide para esta pessoa. 3 cliques. Este é o mais interessante de todos para aqueles que fazem gestão de projeto ou algum tipo de análise, onde eu tenho aqui um timeline e reparem como ele automaticamente, a partir das datas, consegue criar-me um slide. Vocês provavelmente iriam demorar 5 minutos só a criar um slide como está aqui. Ok? Reparem a quantidade. Isto é um programa para fazer apresentações do Office. É o Office, o PowerPoint. Ok?
Portanto, é isto que vocês hoje em dia conseguem fazer com 2 ou 3 cliques. E o que é que está por trás? Estão um conjunto de serviços de inteligência da Microsoft. Pegam, o que é que foi feito aqui? Foram feitos um conjunto de padrões associados a slides. E, portanto, eu já sei que se eu tenho ali um slide que tem um conjunto de datas, eu vou tentar pôr isto no eixo das datas. Tão simples quanto isso. Portanto, eu treinei e vamos continuar a treinar com muitos mais padrões avançados. Uma das coisas que estamos a fazer agora, este também é engraçado, que é um com imagens. Reparem a facilidade que eu tenho de criar um slide com imagens. Ok? Aquilo que tipicamente demora muito tempo, eu posso rapidamente colocar o slide. E aquilo que nós estamos a trabalhar agora, e isto acho que não está a funcionar, é poder estar a desenhar e a escrever no ecrã. E, portanto, se eu chegar aqui e fizer isto, e isto ainda está em beta, conseguir chegar aqui, ele não me ativa, ele vai-me aparecer aqui um botão, não sei se vocês estão a ver aqui, imaginem que eu estou a escrever, e ele vai dizer assim, converter para shapes. Ok? Portanto, ainda está em beta, mas aquilo que eu vou ter é eu vou estar a desenhar e ele automaticamente vai reconhecer a imagem, vai reconhecer os quadrados e vai criar estas imagens automaticamente. Portanto, estes são os exemplos mais simples. Podia-vos mostrar mais 10 ou 15 exemplos dentro do Outlook ou dentro do programa de e-mail que vocês podem fazer hoje em dia com a inteligência artificial. Não tive que desenvolver nenhum algoritmo neste caso. Simplesmente usei e é aqui que está o poder de democratizar o acesso a estas coisas. Portanto, cada vez mais eu vou ter isto embebido nas ferramentas. Voltando à apresentação, e mais 2 ou 3 temas. Portanto, este aqui eu já vos mostrei. Outro tema que eu vos quero falar muito e que é talvez das coisas mais badaladas hoje em dia, é aquilo que nós chamamos de serviços cognitivos, ou inteligência cognitiva. Portanto, mais uma vez, na linha do que eu vos mostrei, ter hoje em dia, sem ter a necessidade de ter uma licenciatura em matemática, conseguir criar uma aplicação para detectar um melanoma, para detectar a minha idade, para detectar o meu sexo. Isso é aquilo que nós chamamos hoje em dia de serviços cognitivos. A Microsoft tem provavelmente o maior número, a seguir vem a IBM, depois vem a Google. E, na verdade, aquilo que nós estamos a fazer são serviços que estão disponíveis na internet, que qualquer empresa ou startup pode pegar nestes serviços de visão, de linguagem, de conhecimento, de tradução e fazer as suas próprias aplicações. E aquilo que vocês estão a ver aqui são todos os serviços cognitivos que hoje em dia existem. Portanto, se eu pegar num texto e quiser fazer análise sentimental, eu tenho aqui um serviço. Se eu quiser pegar num texto e quiser traduzir, eu tenho aqui um serviço cognitivo. Eu não tive tempo, mas se eu quisesse pegar num vídeo e fazer aquilo que vocês veem no YouTube, fazer a tradução automática, mas muito mais do que isso, identificar marcas, identificar pessoas, eu tenho um serviço cognitivo. Se eu quiser detectar a emoção, eu já vos vou mostrar isto ao real, eu tenho um serviço cognitivo. Portanto, eu não tenho de desenvolver estes serviços. Estes serviços estão todos disponíveis e qualquer pessoa hoje em dia que tenha uma PME pode agarrar nestes serviços e colocá-los dentro das aplicações móveis, dentro de um portal, dentro de uma webpage e executar tudo o que vocês estão aqui a ver. E eu vou-vos mostrar exemplos do que é possível fazer e vocês vão ver realmente o poder que está aqui. Eu não sei se eu tenho acesso, se tenho internet aqui, deixem-me lá pegar aqui. O primeiro que eu vos queria mostrar, este é um exemplo real que eu fiz a partir da página do Facebook da Microsoft. Já tem para aí 3 ou 4 anos. Portanto, o que eu fiz foi pegar nos posts todos, vocês estão a ver aqui, são os posts todos que eu tenho aqui, e usar um serviço, no fundo ele pega no texto que está aqui, vocês depois podem validar, pega em cada um destes textos e diz-me qual é o score sentimental, de 0 a 100%. E, portanto, se eu estiver a dizer palavras positivas, ele dá-me um score positivo, se eu estiver a dizer palavras negativas, de raiva, ele dá-me um score próximo de 0. Mais uma vez, isto não tem 100% de precisão, são algoritmos estatísticos, não há uma fórmula exata. E se vocês forem ver aqui, eu tenho, muitos deles tenho scores positivos, outros têm scores negativos, e tenho aqui o valor global, positivos e negativos. Portanto, isto são os dados, aquilo que eu vos falei no início, isto são os dados que eu tenho para treinar os algoritmos. Agora eu não tive que desenvolver o algoritmo de análise sentimental, já está feito. Portanto, eu simplesmente tenho que o integrar nesta ferramenta que é o Power BI. A partir daqui, eu posso fazer todo o tipo de análise, como vos mostrei no Excel. Posso ver qual é a análise sentimental ao longo dos anos, ao longo dos meses. Posso perceber quem são as pessoas, às horas do dia que as pessoas põem posts mais positivos, mais negativos. Vocês podem ver aqui que é à quinta-feira que eu tenho mais comentários, que é às 3 da tarde que eu tenho comentários mais negativos. Não sei porquê, mas as pessoas a essa hora não devem ter almoçado bem, mas estão aqui. Consigo pegar nos negativos e vocês estão a ver aqui que é às 3 da tarde. Consigo pegar nos positivos e as pessoas são muito mais positivas se eu clicar aqui ao final, durante a noite. Vejo, mas depois posso fazer coisas muito mais engraçadas. Posso chegar aqui e ver as várias pessoas. Portanto, isto são páginas públicas. Imaginem que vocês têm uma campanha de marketing
de um produto no Facebook. Portanto, eu consigo chegar aqui e perceber quem são as pessoas mais positivas, o nome delas, inclusive consigo ver os posts, consigo ir buscar essa informação toda e ver os posts que está aqui. Mais interessante, consigo fazer uma análise de rede. E aqui é a parte mais gira, é conseguir chegar aqui e perceber, se vocês escolherem a pessoa certa, a pessoa que tem mais amigos, sempre que ela fizer um post, vai interessar esta rede toda. Agora imaginem, isto é um caso da página da Microsoft. Tipicamente isto tem interesse quando eu pego em duas empresas, imaginem pegar numa Nós e numa Altice e conseguir fazer análise competitiva sobre aquelas duas empresas. As páginas são públicas, os comentários estão lá. Portanto, eu consigo tirar essa informação e consigo mostrar-vos como vocês estão a ver aqui. Portanto, este é um exemplo que tem acesso a dados e tem um serviço cognitivo de análise sentimental, tão simples quanto isso. Mas eu quero-vos mostrar os serviços mais interessantes cognitivos. E por isso vou lançar aqui uma aplicação que eu chamo Intelligent Kiosk, que vocês podem ver várias coisas, ok? A primeira coisa que vocês podem ver é isto que está aqui. Eu vou-me sentar e vou tirar a partir de um serviço cognitivo que a única coisa que faz é, em 3 segundos, vai-me dizer qual é o meu sexo e qual é a minha idade. Eu tenho 45, ok? E, portanto, poderia continuar a fazer, ele inclusive detectou quem eu era, porque eu treinei-o com a minha imagem. Eu treinei, depois já vos mostro. Portanto, eu posso ter aqui várias pessoas, por acaso não preparei aqui nada, mas poderia pegar em qualquer fotografia e vocês verem outra pessoa aqui. E reparem, mesmo sem estar a falar, este é o exemplo simples da idade. Se eu quiser fazer coisas muito mais interessantes, este é talvez dos mais interessantes, é a audiência em tempo real. Nós mostramos isto no Web Summit, e aqui eu posso ter 20 ou 30 pessoas, ou não dizer, pode passar aqui só para outra pessoa diferente. Reparem, o que ele me está aqui a mostrar, estava a mostrar uma pessoa, até agora. Se eu agora chegar aí, vai mostrar outra pessoa. Ok? E, portanto, já deu outra pessoa. E à medida que eu estiver a fazer isto, imaginem um cenário onde eu estou a fazer, mais uma vez, é estatístico, vai depender das qualidades da luz, vai depender da câmara. Mas é estatístico e eu consigo ver ao longo do tempo quantas imagens é que ele analisou, consigo ver o sentimento da pessoa, se estava com raiva, se estava feliz, se estava alegre. E agora imaginem isto feito com 50 ou 60 pessoas. Imaginem isto feito num centro comercial. Ou imaginem este cenário, que é o cenário que eu mais gosto, de ele chegar a um hotel, deixa-me lá ver se eu tenho aqui esse do hotel, a um quiosque. Imaginem que eu chego a um hotel, chego lá e mediante a fotografia que essa pessoa me diz do hotel, eu tiro a fotografia e automaticamente ele diz quem é que eu sou e vai-me fazer uma sugestão automática. Neste caso, vai-me fazer uma sugestão para ir passar uma noite ao Pestana. Mas agora posso ter vários tipos de recomendação em tempo real. O que é que eu estou a fazer? Foi uma aplicação que tirou uma fotografia e usou um serviço cognitivo para isso. Este exemplo, e agora podia-vos mostrar muitos mais exemplos, há um especialmente interessante que é o dos carros autónomos. Imaginem um cenário, deixa-me lá ver que eu vou ter que fechar a aplicação e voltar a abri-la, a ver se eu consigo ter a chave, porque eu já estive a testar e tenho um limite. Este era muito interessante e não vos vou conseguir mostrar. Este não é mais do que ele estar a tirar imagens em tempo real. Imaginem uma câmera no carro e ele consegue perceber quando é que eu tenho os olhos fechados, quando é que eu estou a olhar para o lado, quando é que eu meto o pescoço para trás ou para o lado e consegue-me dar esse alarme. E não é mais do que um serviço cognitivo. Muitas das coisas que vocês hoje em dia veem em carros autónomos é isto que vocês estão a ver aqui. Outros exemplos, o exemplo da emoção, aquilo que eu vos estava a dizer agora. Se eu, por exemplo, olhar para a câmara e mostrar a minha imagem, vocês vão ver a minha emoção, felicidade, ele veio-me a rir. Agora vou tirar, ele vai try another image. E já vai ser diferente. Tristeza. Estão a ver? E isto é um exemplo muito simples sobre imagens. Eu posso fazer sobre texto, mas posso fazê-lo também sobre imagens. Agora imaginem eu ter isto à entrada de um shopping, saber a idade, o sexo e a emoção das pessoas quando entram, as horas que as pessoas entram, conseguir ter ecrãs onde eu consiga fazer uma recomendação, como vocês viram no Pestana, e ter isso integrado dentro de uma aplicação. Ou fazer coisas deste género, poder chegar aqui e fazer uma pesquisa visual. Não sei se vocês estão a ver o que é isto. Tipicamente eu vou ao Google e coloco um texto. Imaginem que eu quero fazer uma pesquisa visual e quero pegar aqui num fecheiro que eu tenha no meu desktop, ele vai procurar outras pessoas semelhantes, não sobre mim, sobre isto. E eu posso fazer isto sobre pessoas, posso fazer isto com objetos, posso fazer isto com marcas. Dou um exemplo muito, muito interessante. Imaginem um cenário onde eu vou ver quem é que é a celebridade parecida comigo.
Mais outro exemplo. E aqui vocês vão ver que a precisão não é muito boa. Ok? 62%. Não fiquei bem. Mas mais um serviço cognitivo daquilo que vocês podem fazer. Eu podia continuar. Deixa-me ver se há algum que eu vos queira mostrar. Quiosque, explorador API. A classificação das imagens é a mesma coisa. Eu posso ter aqui e treinar pelo reconhecer imagens. Neste caso ele está só a reconhecer fruta. Se eu tivesse aqui fruta, ele teria a reconhecer a fruta que eu estava a colocar lá. Ele aqui não está a ver o que é que eu estou a colocar. Tenho aqui a câmera à frente. Este algoritmo está treinado para outro tipo de objetos que eu não tenho aqui. Visão, deixem-me ver se há aqui mais algo interessante. Bom, depois podia-vos mostrar vários, este é o exemplo das imagens também, já vos mostrei. São todos serviços cognitivos que eu posso usar em múltiplas aplicações. Eu vou-vos mostrar um exemplo a seguir do que vocês podem fazer. Já agora, quando ele me identificou, eu tenho aqui as imagens que eu usei para me treinar. Bastou estas 3 imagens para a partir de agora ele perceber que eu sou a detecção de imagem, que não é mais do que aquilo que vocês hoje em dia usam no Windows se fizerem um login. Portanto, este que está aqui está feito. Já agora, voltando só para vocês verem, se eu chegar aqui e fizer uma detecção, não é esta, quantos anos, explorador, não tenho aqui, a que eu queria. Que era esta, não é esta. Bom, vamos avançar, senão não vos mostro as outras coisas. Portanto, serviços cognitivos são mais de 30. Força. Pode. E não há um termo de fazer. É um termo de Hoje em dia em Portugal não tem. existem. As contramedidas que eu mais gosto, e não tenho, por acaso estou agora a investigar isso, vou-vos só dar um exemplo. Isto é um exemplo de como eu posso enganar a linguagem, posso enganar qualquer algoritmo de inteligência artificial de reconhecimento de imagem. Se eu colocar esta imagem, o algoritmo dá-me um pinguim, para vocês terem ideia. Portanto, eu posso no futuro, e tenho um exemplo, não tenho aqui a fotografia, para mostrar que é muito interessante, provavelmente no futuro a forma de eu fazer isso, deixem-me só fechar, já explico, a forma de eu fazer isso, e se calhar nós vamos ver isso daqui por algum tempo, é conseguir ter listas na cara, ou ter padrões na cara que não são normais dentro das imagens de uma pessoa. E o algoritmo vai se confundir completamente. Pronto, contramedidas, agora, depois entramos noutra discussão muito maior, que é a questão da privacidade. E esse é o tema do GDPR, para aqueles que já ouviram falar, que é um tema muito mais transversal, não é só da inteligência artificial. Esse tema põe-se com o Google, põe-se com o Facebook, põe-se com as nossas transações bancárias, põe-se com isso tudo. E essa é uma discussão muito mais alargada. No caso da China, não é tema, não existe lá o GDPR. Portanto, vai depender de cada Estado e de cada governo a forma como vão utilizar os nossos dados. Eu diria que esse, se calhar, vai ser o tema dos próximos 5 a 10 anos, é nós perceber como é que os nossos dados estão a ser usados. A maior parte de nós não faz a menor ideia do que é feito, mas é feito muita coisa sobre isso. O Facebook faz muita coisa sobre isso. Muita, mas mesmo muita, que nós não temos noção. E, portanto, a privacidade, hoje em dia, há câmaras em termos de segurança que já tiram a nossa imagem, mas depois não são usadas e são anonimizadas. Mas no Reino Unido não é feito assim. A Polícia de Segurança Pública retira aquelas imagens e usa-as. Usa-as, inclusive, como testemunha de crimes. Na China a mesma coisa. E, portanto, nós vamos ter essa discussão. O GDPR ajuda bastante no que está a acontecer, mas eu diria que vai ser um movimento da sociedade em termos de ética e em termos de justiça à volta deste algoritmo. Existem várias coisas que eu não falei aqui que não dava para falar. Mas uma das coisas mais importantes tem a ver com a justiça dos algoritmos. Se eu treinar um algoritmo para só detectar humanos de cor branca, isso já aconteceu com um dos algoritmos da Google, a primeira vez que eu coloquei uma pessoa negra, ele identificou como um gorila, porque ele não tinha casos de pessoas negras a treinar o algoritmo. Okay? É um caso extremo, mas existem muitos casos semelhantes. Se eu só tenho casos de determinada tipologia, o algoritmo vai aprender a detectar aquele padrão, não um padrão diferente. E por isso é que é muito importante, e é o que eu falei no início, a quantidade de dados diversos que eu tenho para treinar um algoritmo. Esse é o ponto-chave. Eu vou avançar. Vou-vos dar um exemplo. Para mim, já mostrei várias vezes este vídeo. É um vídeo de um colega meu da Microsoft, que é cego, e que há 2 anos atrás, quando nós começámos a desenvolver esta tecnologia dos serviços cognitivos, ele criou uma aplicação para o ajudar no dia-a-dia. E a aplicação, que é espetacular, não é mais do que a utilização dos vários serviços que eu vos demonstrei. Daquilo que eu posso fazer hoje em dia. Esta aplicação hoje em dia, se calhar, podia ser feita em 2 ou 3 dias
por um programador. Mas a parte importante é a quantidade de serviços que ela está a usar e que já estão treinados. E podem ver, se isto tiver som, isto ficou sem som, desculpem lá. Vão a ver. I'm Saqib Sheikh. I lost my sight when I was 7, and shortly after that, I went to a school for the blind, and that's where I was introduced to talking computers, and that really opened up a whole new world of opportunities. I joined Microsoft 10 years ago as a software engineer. I love making things which improve people's lives. And one of the things I've always dreamt of since I was at university was this idea of something that could tell you at any moment what's going on around you. I think it's a man jumping in the air doing a trick on a skateboard. I teamed up with like-minded engineers to make an app which lets you know who and what is around you. It's based on top of the Microsoft Intelligence APIs, which makes it so much easier to make this kind of thing. The app runs on smartphones, but also on the Pivot Head smart glasses. When you're talking to a bigger group, sometimes you can talk and there's no response, and you think, is everyone listening really well? Or are they half asleep? And you never know. I see two faces. 40-year-old man with a beard looking surprised. 20-year-old woman looking happy. The app can describe the general age and gender of the people around me and what their emotions are, which is incredible. One of the things that's most useful about the app is the ability to read out text. Here's your menu. Great, thank you. I can use the app on my phone to take a picture of the menu, and it's going to guide me on how to take that correct photo. Move camera to the bottom right and away from the document. And then it'll recognize the text. Read me the heading. I see appetizers, salads, paninis, pizzas, pastas. Years ago, this was science fiction. I never thought it would be something that you could actually do. But artificial intelligence is improving at an ever faster rate. And I'm really excited to see where we can take this. As engineers, we're always standing on the shoulders of giants, building on top of what went before. And in this case, we've taken years of research from Microsoft Research to pull this off. I think it's a young girl throwing an orange frisbee in the park. For me, it's about taking that far-off dream and building it one step at a time. I think this is just the beginning. Este é um excelente exemplo de como é que há 2 anos atrás parecia ficção científica. Hoje em dia não é mais do que uma aplicação. Aliás, eu recomendo-vos, eu instalei essa aplicação. É uma aplicação que só corre em iPhone. Tem nesta altura mais de 3 milhões de downloads só para pessoas invisuais. É usada, é grátis. Tem muito mais coisas do que vocês já veem ali. Já detecta notas, vários tipos de notas. Detecta produtos, detecta códigos de barras. Portanto, muito útil. E a única coisa que faz é realmente usar estes serviços cognitivos que eu vos mostrei para dar esta experiência ao utilizador. Portanto, é muito interessante. Outra coisa que eu vos queria falar tem a ver com os bots, com os agentes virtuais. E aqui, 3 ou 4 coisas relevantes. Este slide é bastante interessante, acho que todos temos noção que hoje em dia, das 10 aplicações mais usadas nos telemóveis, 6 são aplicações de conversação. Ou é o WhatsApp, ou é o Slack, ou é o Skype, ou é o Teams, ou é as próprias mensagens, mas são aplicações de conversação. Nós estamos habituados a mandar mensagens e cada vez mais curtas. Portanto, isto é claramente um novo canal de interação com os clientes. Não basta ter um website ou uma página corporativa, eu cada vez mais falo e uso a conversação como canal. E, portanto, isso é talvez aquilo que está hoje em dia por trás do investimento dos bots, dos assistentes virtuais. Portanto, quando falamos de bots, estamos a falar de assistentes virtuais que interagem em linguagem natural. Esse é o ponto, é interagir em linguagem natural, seja ela escrita, seja falada. E, portanto, quando pensamos em bots, eu vou-vos mostrar um dos exemplos de bots. Estamos a falar em algo onde eu uso a linguagem como se eu estivesse a falar com uma pessoa, mas na verdade eu não tenho ninguém do lado lá, a não ser um assistente virtual. Imaginem a quantidade de sites, e eu vou-vos mostrar aqui 2 ou 3 exemplos, uma demo bastante completa do que é que pode ser feito usando um assistente virtual. E aqui ponham-se no caso de uma empresa seguradora, onde eu tenho a página normal. Eu estou a fazer isto só neste ecrã, mas poderia estar a fazê-lo no telemóvel, e portanto eu poderia estar claramente no meu telemóvel a interagir com esta página, e a única coisa que eu vou querer fazer aqui é comprar uma apólice de seguro para o meu carro. E portanto a primeira vez que eu... Deixem-me lá refrescar os dados, porque eu não sei se isto ainda tem a sessão.
a primeira coisa, em vez de eu andar a navegar, eu quero é falar com alguém. Só que do lado de lá não vai estar ninguém, vai estar um bot. E deixem-me aqui aumentar a resolução para vocês conseguirem ver. E, portanto, eu vou conseguir chegar aqui e vou começar a falar com alguém que está do lado de lá. Portanto, eu tenho um assistente virtual, neste caso, ele está a primeira vez, demora um bocadinho mais, eu vou interagir com ele, vou interagir em múltiplas línguas, poderia interagir em português, em inglês, portanto, eu tenho... Deixa-me lá ver que eu não sei se cliquei, tenho que voltar a refrescar a página. Posso interagir em português e ele responder-me em inglês, aqueles serviços todos de tradução automática. Vamos lá ver novamente. O que é que ele está a responder? Ok, já está a responder. Portanto, se eu lhe perguntar, ok, ele diz-me logo, eu sou um bot e posso-te ajudar 24/7. Portanto, ele está sempre ligado, não é uma pessoa que está lá no call center. Se eu, de repente, falar em espanhol, ele vai-me responder em espanhol, ok? Portanto, esse tipo de coisas, o que ele está a fazer é que ele reconhece a linguagem e, a partir daí, começa a funcionar nessa linguagem, interagir com a pessoa. Eu podia estar a falar, se tivesse aqui o microfone, posso-lhe perguntar o que é que tu podes fazer, what can you do? What can you do? Já tenho em português. Mas aqui a maior parte dos exemplos que eu tenho nesta demonstração estão em inglês, mas ele traduz automaticamente. Ok? Repare, ele aqui já me diz o que é, eu posso ajudá-lo, e agora vou começar efetivamente a fazer o que eu quero. Se eu tivesse alguém do lado de lá, eu dizia, olha, eu estou à procura de uma apólice de seguro, portanto eu need insurance. E aqui se calhar queria escrever o mínimo possível. Eu não quero escrever um texto. E a partir do momento em que eu faço isso, ele automaticamente começa a me dizer, olha, eu tenho vários tipos de apólices, tenho apólices de automóveis, propriedades, seguros de vida, o que é que tu queres? Quero uma apólice automóvel. E aqui neste caso eu posso clicar com o rato. Se eu estivesse no meu telemóvel, podia clicar. E a primeira coisa que ele vai perguntar, e reparem que eu não estou a falar com ninguém, estou a falar com um bot. A primeira coisa que ele vai perguntar é se eu sou um cliente ou não. E aqui é onde começam as coisas a sério, porque ele, na verdade, está-se a ligar a um sistema de gestão de clientes, está-se a ligar a um CRM. E, portanto, ele vai-me perguntar o meu nome, eu vou dizer qual é o meu nome, a seguir vai-me perguntar qual é o meu número de identificação pessoal, ele aqui poderia ter outro sistema qualquer de autenticação, e aqui a segurança é um ponto importante. Eu vou colocar aqui a autenticação e reparem que eu não tenho qualquer fotografia aqui, e a partir do momento em que ele me identifica como cliente, ele automaticamente está a ir ao CRM e vai perceber quem é que eu sou. E a partir do momento em que percebe quem é que eu sou, ele automaticamente troca a minha fotografia no webchat. Ok? E, portanto, percebe logo que eu tenho uma filha de 18 anos e pergunta-me logo, ok, eu vou dar uma apólice de seguro, queres incluí-la também? E eu vou dizer que sim. Ok? E, portanto, ele, na verdade, o bot já sabe que está a falar comigo, já sabe que eu sou um cliente, pergunta-me qual é o tipo de carro que eu quero e eu agora vou continuar a falar com ele, vou dizer qual é o carro que está aqui, qual é a marca, vou dizer que é BMW, e poderia continuar a falar com ele. E agora, a conversa torna-se cada vez mais inteligente, imaginem que era um série 3, à medida que ele me vai fazendo cada vez mais perguntas. Eu não tenho um humano do lado de lá. Agora pergunta-me qual é o ano, eu vou dizer que é 2014, e reparem o que ele me vai perguntar agora. Tens uma fotografia do carro? Eu tenho. Ele vai, antes de fazer a apólice, imaginem o caso, não neste caso, mas de uma seguradora em que eu estou a participar num acidente e que eu posso tirar fotografias. Então agora vou tirar uma fotografia, vou fazer o upload de uma imagem, que na verdade não é uma imagem, vou fazer, se vocês recordam, vou fazer o upload de um cão, e se vocês recordam daquele serviço cognitivo que identificava imagens, ele vai-me dizer, isto não parece um carro, isto parece mais um cão. Ok? E eu posso continuar, pede-me para fazer novamente upload da imagem, e eu vou chegar aqui e vou colocar aqui o Faísca McQueen, para aqueles que sabem o que é Faísca McQueen, se tiverem filhos sabem, eu sei bem. E ele automaticamente também me vai dizer que isto é um carro a brincar, portanto ele está a detectar a imagem e não parece, e diz que não parece um sedã, ok? E poderia continuar aqui a brincar. A parte interessante é que ele está a usar serviços cognitivos para ver as imagens e para ver a forma como eu falo, o sentimento com que eu estou a falar. Eu vou usar esta imagem só por questões de tempo e agora, a partir de certa altura, that looks great, nice purchase, diz que foi uma boa compra, aquele carro, foi barato. E agora é toda a informação que eu preciso. E a partir de agora ele vai-me criar uma estimativa, vai-me fazer uma proposta. Portanto, reparem que eu não tive nenhum agente, ele simplesmente já tem aqui a proposta para mim dizer que vai custar $316 por mês. Okay? Tenho a proposta feita, está no meu CRM. Se eu, na verdade, tivesse e quisesse prosseguir com esta proposta, eu ia ficar todo feliz. Eu, na verdade, acho que ela é muito cara e, portanto, eu escrevo too expensive. Exatamente. E a partir do momento em que eu ponho too expensive, ele percebe que eu provavelmente estou em risco de me perder e vai-me dizer, ok, eu vou juntar um humano à conversa, vou juntar a Jane. E reparem que de repente saiu do bot
e eu já estou na Jane. E, portanto, ele, nesta altura, passou a conversação de um assistente virtual para um assistente humano. Mas toda aquela primeira parte de triagem e de perguntas inteligentes ele criou. E se eu continuasse a fazer isso, se eu agora saltasse e se eu fosse o agente que estava a falar com este cliente, eu iria ao meu CRM, deixa-me ir buscar aqui a password, só para ver se eu consigo pôr novamente a password, para vos mostrar que, na verdade, tudo o que é feito naquele site, isto mostra-vos um pouco a privacidade dos dados, toda aquela interação. Então, o que é que se passa com isto? Vamos lá ver se ele entrou ou não. Aqui. Bem, vamos lá ver. Ok, já estou no CRM. E agora, quando eu vou ao o CRM é o sistema de gestão de clientes, onde eu tenho todas as propostas, as oportunidades de negócio. Se eu for aqui à parte das oportunidades, eu vou ver esta oportunidade de negócio, porque eu sou agora o gestor de cliente, tenho interesse em criar esta apólice. Eu vou ver aqui que tenho um BMW Série 3, eu clico nesta oportunidade, é uma oportunidade de negócio, e automaticamente quem está no back-office, imagine um call center, essa pessoa que está no back-office vai ter acesso não só a toda a conversação, reparem que eu tenho aqui a conversação toda, que foi tomada, ok? Está tudo aqui registado, as imagens, tudo o que eu fiz tem aqui, tem qual é a probabilidade de perder aquele cliente, já está aqui a parte de churn, portanto aqueles que estão nesta área mais comercial, eu tenho logo calculado automaticamente a probabilidade de negócio, eu tenho aqui o cliente, tenho os dados todos do cliente e automaticamente tenho todas as ações que o bot diz-me aqui, olha, estás em risco de perder este cliente, é 63%. E, portanto, eu poderia ir, inclusive, aqui e perceber automaticamente que já tenho uma sugestão de uma contraproposta para lhe fazer e, portanto, eu já iria ter aqui um cross-sell para lhe vender produtos, se eu tivesse configurado isso no CRM. Eu não vou entrar em detalhes, mas a questão é que quem está no back-office tem acesso a esta informação toda. Portanto, eu consigo ter, hoje em dia, quase uma força de trabalho de assistentes virtuais à cabeça e depois consigo redirecionar parte dessa carga para um assistente humano, mas só num passo muito, muito mais avançado. Para vocês terem ideia de onde isto pode ir, isto pode, depois acaba num dashboard, e este é o dashboard associado àquela empresa, onde eu consigo ver quantos chats é que estão a ser feitos hoje, onde eu consigo ver qual é o negócio que está a ser feito, onde eu consigo ver a satisfação do cliente, porque eu faço análise sentimental a tudo o que é dito, e, portanto, se eu clicar em algumas destas coisas, eu vou ver o detalhe que está a ser analisado em tempo real sobre todos os meus clientes. Quantos chats é que estão ativos, quantos é que tiveram sucesso, quantos é que eu perdi, por mês, por tipo de canal, toda essa análise é feita em tempo real sobre aquele bot que está a ser feito. Este é um exemplo de um bot bastante comercial. Um outro exemplo que eu costumo mostrar muito é este bot, é um bot do Facebook, que nós criámos na Índia, e que é um bot que tem personalidade. É um bot, se vocês depois forem, eu recomendo, se tiverem filhos de 16, 17 anos, é um bot onde eu posso, não sei se vocês conseguem ver, eu vou falar um bocadinho é uma miúda de 16 anos, foi criada e treinada com todas as conversas que uma miúda de 16 anos tem na Índia. Portanto, eu posso chegar aqui e dizer hi, e ela vai expressar a personalidade dela, e reparem, vai-me dizer hi, how are you? Reparem a forma como ela fala, where are you? E eu poderia agora continuar a falar, e ela vai ter sempre um sentido de humor, vai ter a personalidade de uma adolescente, e tudo o que ela me for responder, eu aqui não tenho tempo para vos mostrar, my home is wherever I go. E reparem a quantidade, se eu lhe mandar um emoji, ela vai-me responder também com um emoji. E, portanto, estamos a falar em criar a personalidade, inclusive na interação, e aqui já o criou. E reparem, tudo o que ela está aqui, eu tenho aqui várias interações que eu já tive com ela, é impressionante porque é treinada com milhares e milhares de conversações de adolescentes para que eu possa ter alguém que se sente sozinho e que possa ter um amigo no Facebook e possa falar, ok? Portanto, isto pode ir muito à frente daquilo que vocês estão a imaginar, além dos bots comerciais, porque estamos a falar de personalidade, estamos a falar de emoção, estamos a falar de chegar não só a pessoas de mais idade, mas chegar aos jovens, e portanto também o potencial é enorme, e claro que o perigo também está associado a isto é enorme. Portanto, em termos de bots, eu tinha muitos para vos mostrar, não temos tempo para isso, quero acabar com a teoria dos jogos, porque aí talvez seja a parte mais interessante. A parte da teoria dos jogos, e este exemplo é muito interessante, nós falámos até aqui de machine learning e de inteligência artificial, e o fator comum é eu ter dados para treinar o algoritmo. Sejam dados de imagens, sejam dados de texto, sejam dados de transações bancárias. Agora imaginem um cenário onde eu não tenho dados e quero treinar alguém. Imaginem que eu tenho que fazer este trajeto daqui para além e posso cair para um lado ou para o outro, e simplesmente cada vez que bato nessa cadeira eu sei que sou penalizado e tenho que voltar para este lado. E, portanto, aquilo que nós chamamos aqui de aprendizagem por reforço não é mais do que ter alguém, um ser, pode ser um ser humano, pode ser um animal, que vai aprender com uma penalização
ou com uma recompensa se tomar a ação correta. E, portanto, ele aprende por tentativa e erro. Na prática é isso que estamos a dizer. Não temos que ter milhões de dados. E o exemplo mais simples que foi feito em teoria dos jogos, não sei se vocês conhecem este jogo, é o Pac-Man, é do meu tempo. O que nós estamos aqui a fazer é que ele basicamente olha para este agente que está a comer, sabe que se ele for com um destes agentes for comido tem uma penalização, se não for e comer todas estas bolinhas tem uma recompensa. Portanto, ao fim de 300 iterações, ele joga desta forma. Ok? E ultrapassou o nível. Portanto, sem qualquer dados de treino, simplesmente aprender por tentativa e erro, ou por uma recompensa e por uma penalização. Agora imaginem, isto é um cenário de um jogo muito simples, imaginem um cenário do Minecraft. Quem é que daqui conhece o Minecraft? Eles têm filhos, já ouviram falar. O Minecraft, a Microsoft comprou o Minecraft para aí há 3 ou 4 anos atrás. E uma das coisas muito interessantes que fez com o Minecraft foi abrir os serviços para usar inteligência artificial. Hoje em dia, tem muitos investigadores que usam o Minecraft não só para jogar, mas para colocar um agente ou vários agentes dentro do mundo do Minecraft e aprender. E se vocês conhecem o Minecraft, sabem que eles podem comer as ovelhas, podem ir para dentro de um rio e, portanto, na verdade, aquilo que eu posso é treinar, inclusive, como é que uma comunidade de pessoas interage dentro do Minecraft. E enquanto eu dei o meu trabalho de fazer isso, vou-vos pôr o Minecraft a correr na minha máquina e vamos esperar um bocadinho. E aqui a parte mais interessante é que isto pode ser usado por universidades, pode ser usado por startups. Eu tenho as APIs todas abertas e, portanto, eu posso interagir e criar um mundo. Temos para aí 20 ou 30 exemplos disponíveis, onde se mostra como é que alguém pode aprender do zero, como é que uma criança aprende a andar, como é que eu aprendo a chegar a determinado objetivo sem ninguém me treinar para isso. Eu simplesmente sei que se for e cair para o lado, eu provavelmente já não vou para esse lado. Não vou decorar o caminho, mas vou aprender. Portanto, aquilo que vocês estão a ver aqui e mostra um bocadinho o poder de computação que é necessário. Deixem ver se ele consegue carregar o Minecraft. Enquanto carrega o Minecraft, eu vou avançar para não perdermos tempo, para vos mostrar isto a aprender. A outra parte mais... Portanto, aqui estamos a falar em jogos hipotéticos. Agora imaginem um cenário onde eu estou a falar... Eu não tenho cá... Onde eu estou a falar de carros autónomos. A forma como isto é feito com inteligência artificial para os carros autónomos não é mais do que isto. É gravar um conjunto, uns volumes enormes, umas milhões de imagens e pôr um carro num ambiente virtual a aprender. E o que está a acontecer aqui é que cada frame é usada pelo algoritmo e ele sabe que se bater aqui vai voltar do zero e ao fim de 10, 20, 30 iterações ele consegue estabelecer o caminho. Portanto, a única coisa que eu lhe estou a dar é as imagens do trajeto. E, portanto, ele sabe que aqui vai estar uma estrada, mas não sabe se deve virar para a direita ou para a esquerda. E, portanto, sabe quando bater. Ele ali ainda não tem carta, bateu ali de frente. Mas vai demorar uma série de iterações. Agora, imaginem a quantidade de imagens que eu tenho que dar, porque eu estou a dar várias imagens por segundo e eu estou a processar várias imagens por segundo. Isto é feito para carros. Se eu pensar em drones, é exatamente a mesma coisa. Hoje em dia existem sistemas em que eu pego num drone e vocês aqui podem ver as várias imagens das câmaras que estão no drone. E, portanto, o drone, na verdade, está a tirar imagens em tempo real. Aqui estamos a fazer análise em tempo real. E em cada uma destas imagens ele está a reconhecer objetos. E, portanto, ele sabe que se tem que desviar ou não daqueles objetos. E, portanto, eu consigo, não só nos carros autónomos, mas nos drones, dar-lhe um target e ele escolher o melhor caminho e conseguir desviar dos objetos. Aquilo que vocês estão a ver aqui é um vídeo. Eu nem sequer consigo correr isto dentro da minha máquina, porque a capacidade de computação que eu tenho para isso é enorme. Eu estou a processar diversas imagens por segundo. Não sei se vocês têm ideia, isto é um caso típico. O que acontece hoje em dia nas linhas de alta tensão é que arrenta um helicóptero com 7 ou 8 pessoas cá dentro a fazer esta manutenção. E estamos a falar de 400 kV, com um risco brutal. Portanto, este é um dos exemplos onde eu consigo colocar um drone, tirar fotografias não só do ambiente, mas dos próprios isoladores dentro das linhas de alta tensão e perceber onde é que eu tenho um problema, onde é que eu tenho uma avaria e então depois vou ter que reparar. Mas faço isto com um drone, em vez de fazer com um helicóptero e sujeitar os humanos ao perigo que eu tenho dentro do helicóptero. Um dos exemplos que nós fizemos, e que é dos mais interessantes de todos, é este exemplo. For a real search and rescue scenario, the biggest problem that we have in these types of, high risk, high danger scenarios is that you're actually not able to go and physically get that training data that you need to use to train the model. AirSim allows us to get synthetic data to do that. What we saw is... Este exemplo é um exemplo, não tive tempo de vos dar a introdução, é um exemplo muito interessante, onde eu uso os drones, é um exemplo real para catástrofes naturais, onde os drones basicamente tiram imagens de pessoas feridas, ou de mortos, ou de objetos dentro de uma zona de catástrofe, sobrevoam a zona de catástrofe de forma autónoma e têm algoritmos de inteligência artificial para reconhecer aqueles vários objetos. O interessante
é vocês perceberem como é que se treinam estes algoritmos. Eu não vou ter 3 mortos para filmar e treinar o algoritmo para isso. Vejam bem como é que isto é feito. Ops. Voltar atrás. Já lá vamos a esse. Vou voltar aqui. Able to go and physically get that training data that you need to use to train the model. AirSim allows us to get synthetic data to do that. What we saw is there's a need to put AI on edge devices, such as this one that I've got here in my hands. We dreamed up this whole scenario that you see behind me, which is Foram treinados com peluches. we took pictures of this entire field and all the animals, and we 3D modeled it in AirSim using the Unreal Engine. We got a 3D environment. You're able to fly a simulated drone around to generate training data and use that to train the actual AI model to recognize the animals. Prior to the latest and greatest that we're releasing at Build, we weren't able to actually complete the scenario at all. What we see now is running AI models on edge devices where you're not in, a cloud data center or not on premises with large servers is actually reality today. And out of AirSim, we exported hundreds of images of each of the animals and imported them into Custom Vision and used that to train the actual AI model to individually identify each of the animals based on synthetic training data. We export it out of Custom Vision into a TensorFlow format model and Dockerize it and then upload it into Azure IoT Edge Hub. And from there, it's able to communicate with this device, which is running on the drone and running the actual AI model. Portanto, isto é o treino do algoritmo. It sends a message to Azure IoT Hub, and from there you can pretty much, do anything to process those JSON responses or messages that land in Azure IoT Hub. Developers can learn on the latest and greatest AI technology and how to bring AI to the edge. You can download the dev kit on AI School today. Portanto, este é mais um exemplo do que pode ser feito quando eu tenho serviços cognitivos de reconhecimento de imagem em tempo real, com o drone a fazer. A única coisa que eu tive que fazer aqui é que os dados, mais uma vez os dados que eu uso para treinar o algoritmo, foram peluches, com modelos a três dimensões. Deixem-me ver se, entretanto, o Minecraft já está a correr, já está aqui a correr o Minecraft, e eu vou-vos só mostrar como é que eu treino um desses algoritmos. Deixem-me ver que é. Está aqui. Este é o Minecraft. O que vocês estão a ver não é mais do que ter um Minecraft a correr dentro da minha máquina, com uma máquina Java, e que me vai levar aqui bastante. E aquilo que vai ser feito agora é que ele vai-me criar um mundo. Este é um exemplo mais simples que eu tenho para vos mostrar. Tinha mais, mas não vamos ter tempo para isso. E aquilo que vai acontecer aqui é que ele vai criar um mundo, vai colocar um agente no mundo. Deixa lá ver se ele consegue ou não criar. Isto exige uma potência de computação enorme. Eu tenho 32 megas e 8 cores e mesmo assim... Deixa eu ver se ele começa. Ok. Tá. Não conseguimos vê-lo bem. Não conseguem ver. Com a precisão que eu tenho neste PC, vocês não conseguem ver. O que está a acontecer, não conseguem ver lá, é que eu tenho naquela imagem, não sei se vocês conseguem ver um boneco, aquele boneco está a tentar identificar um caminho e por meio daquele caminho tem lava. Cada vez que cai na lava é penalizado. Cada vez que dá um passo em frente é recompensado. E ele ao fim de 100 e tal iterações vai conseguir perceber qual é o melhor caminho para chegar ao terreno. Mas sem ninguém lhe dizer o que é bom ou o que é mau. Simplesmente por tentativa e erro. E o mais interessante é que ele em cada sítio que está, ele só pode ir para a frente ou para os lados. E pode cair na lava ou não. Mas ele não decora o caminho. Ele simplesmente sabe que tem uma probabilidade de ir para a frente, cair na lava ou não, de ir para trás, mas ele está neste lado e não sabe de onde é que vem. Ele, em cada estado que está, ele não sabe de onde é que vem. Portanto, simplesmente calcula probabilidades. E ao fim de 300 iterações, ele aqui já tem algumas delas, vocês vão ver que ele já consegue chegar quase a meio do percurso. E se nós tivéssemos aqui 3 ou 4 minutos, ele conseguia chegar lá. Este é o exemplo mais simples. Agora imagine que eu tenho 2 agentes destes, eu tenho um exemplo de um kart no mundo a tentar identificar qual é o caminho por onde o carro deve ir. Em cerca de 300 ou 400 iterações eu consigo treinar um agente destes. Se eu tiver 100 agentes, eu consigo perceber o que é simular um ambiente em comunidade, com pessoas a interagir, ou com animais a interagir, ou com qualquer tipo de agente a interagir. Aquilo que eu estou a fazer, alguém que trabalha nesta área, estou a executar um algoritmo em Python, em tempo real. Portanto, aquilo que vocês estão a ver aqui não é mais do que estar a executar um algoritmo que usa todos os serviços, todas as APIs do Minecraft para conseguir chegar aqui. E, portanto, a última coisa, e faltam-me 4 slides, e vamos terminar por aqui. A última coisa que eu vos queria falar, e quero que vocês fiquem exatamente com esta ideia,
tem a ver com a inteligência artificial na área da saúde. Este é talvez dos exemplos mais interessantes de todos, que é o exemplo de usar a inteligência artificial para o tratamento do cancro do cérebro, do tumor do cérebro. Portanto, aquilo que vocês estão a ver aqui não é mais do que pegar nas imagens todas de um TAC, nas várias fatias de imagens de um TAC, usar um algoritmo de inteligência artificial treinado para perceber o que é o tecido maligno e o que é o tecido benigno, e a partir daí o próprio algoritmo reconstrói a 3 dimensões o tumor. E a parte interessante quando eu reconstruo é que eu depois posso fazer efetivamente radioterapia, consigo fazer uma cirurgia muito mais localizada, sem eu ter que estar a fazer à mão, para cada uma das milhares de imagens que eu tenho num TAC, reconhecer onde é que está o tumor, onde é que está a parte benigna e a parte maligna. Este é talvez um dos exemplos mais interessantes, está feito em Cambridge e está a ser repetido na Fundação Champalimau em Portugal. É um exemplo, existem vários no tratamento do cancro. Cada cancro é diferente, cada tumor é diferente e, portanto, tudo depende daqui da quantidade de dados, da quantidade de imagens e de TACs que eu tenho aqui. Eu costumo fazer uma demonstração que hoje não tenho tempo, que é pegar em 20 ou 30 imagens de um melanoma, benigno e maligno, e treinar um algoritmo que depois tira uma fotografia e ele dá uma probabilidade daquilo ser um melanoma ou não. E não é mais do que exatamente a mesma técnica, treinar com múltiplas imagens, o que vocês estão a ver aqui. Para terminar, e olhando um bocadinho para a frente, primeiro, dizer-vos que nós estamos, apesar de tudo o que é possível fazer hoje em termos de inteligência artificial, eu só vos dei alguns exemplos, nós estamos numa fase muito embrionária. Nós estamos claramente no início. Temos hoje em dia algoritmos de inteligência artificial que fazem coisas muito bem, mas fazem só aquela tarefa. E mesmo no caso de um carro autónomo, que consegue hoje em dia conduzir, se vocês pensarem na Tesla, na verdade eu tenho múltiplos, aquilo que nós chamamos de algoritmos fracos de inteligência artificial. Eu não tenho um algoritmo que aquilo que nós chamamos de algoritmo de inteligência artificial geral consegue generalizar, como nós generalizamos. Consegue pensar, como uma criança de 5 anos. E, portanto, ainda estamos muito longe, apesar de tudo isto que está à volta da inteligência artificial, estamos muito longe de conseguir ter um computador a pensar exatamente como um humano, a conseguir generalizar. Eu consigo ter algoritmos e robôs que fazem muito bem uma coisa, mas se eles para tirar um café, eles já não conseguem fazer, já não conseguem generalizar conhecimento. Portanto, aqui existem muitos investigadores que dizem que provavelmente a 5 a 10 anos nós podemos chegar aqui, outros que dizem que são 50 anos. Eu acredito que o desenvolvimento vai ser enorme. Portanto, nós vamos nos aproximar mesmo muito se não chegarmos lá. Quando chegarmos aí, vamos passar para uma parte do Super AI, que eu aqui acho que é mais ficção científica, mas efetivamente se nós pensássemos há 20 anos atrás que hoje em dia conseguiríamos estar a ter algoritmos que, apesar de serem algoritmos matemáticos, conseguem influenciar brutalmente as nossas vidas, como vocês viram com aquele invisual, acho que é realmente impressionante o trajeto da tecnologia. Outra mensagem final é que não basta só pensar em tecnologia. Portanto, muitas das competências, e eu falei hoje em dia muito de tecnologia convosco, muitas das competências não são só técnicas, obviamente as técnicas são fundamentais, mas cada vez mais nós estamos a ver isso nas nossas crianças, cada vez mais o sentido crítico, a inteligência emocional, o conseguir generalizar, o conseguir ser criativo, são fatores e competências fundamentais. Não basta só ter a tecnologia. A tecnologia vai cada vez mais democratizar-se, vai evoluir bastante e vai ser muito necessário o conhecimento técnico, mas cada vez mais estas competências de liderança, competências de criatividade, as competências de inteligência emocional são fundamentais. E eu costumo terminar com esta mensagem, que não é minha, mas que é uma coisa que eu subscrevo integralmente e que me revejo, que é nós tendemos muitas vezes, quando pensamos naquilo que nós podemos fazer na próxima semana ou no próximo mês, nós somos sempre capazes de fazer muito mais. Depois, na realidade, subestimamos. Depois não vamos conseguir fazer na próxima semana, nem daí por um mês. Mas quando pensamos a longo termo, quando pensamos a 3, a 4, a 5 anos, nós pensamos que não é possível. E quando nós olhamos para trás e o que nós conseguimos nos últimos 5 anos é brutal, o avanço que houve. E, portanto, vale a pena acreditar. Acredito que vamos ter um desenvolvimento enorme, mais do que aquilo que nós hoje, se calhar, conseguimos imaginar. Muitas das coisas são ficção científica, mas muitas vão tornar-se realidade. E, portanto, era isto. Quero-vos agradecer mais uma vez. Sei que o tempo vai apertado, já são 10h30, levei um bocadinho mais tempo. Se tiverem perguntas, estejam à vontade.